Yogi Suritsuma! O Oda sabe hypar um personagem como ninguém, né? A sua apresentação ali no capítulo 1154 mexeu com as estruturas da fandom de One Piece, com o Shebeck sendo colocado como futuro capitão dos Piratas Rocks e também pai do Yonkou Barba Negra. Isso que é uma baita apresentação e várias colocações sobre o personagem pra gente realmente conseguir teorizar e conversar ainda mais sobre esta figura lendária. Mas será que Shebeck é o Gojo do mundo de One Piece? Será que é ele o cara que colocou fogo no parquinho na história? É o que nós vamos discutir depois da vinheta. Como nós sabemos, há 56 anos, Shebeck invadiu Mary Josie e acabou matando um almirante da marinha. O cara simplesmente já começa sendo introduzido na história de uma forma tão absurda que acabou matando um almirante. Gente, vocês têm noção de que hoje nós temos Kizaru, você tem ali até mesmo a Aokiji que saiu, aí você tem Aramaki, você tem Fujitora, você tem ali outros personagens, né? Não sei se eu já falei o Kizaru, mas provavelmente tem o Sakazuki. Cara, tem todos esses personagens que são quebrados, são absurdos de fortes. E mesmo assim, você consegue ver eles morrendo nas mãos de alguém realmente conseguir matar qualquer um desses. A gente já começa a perceber que existe uma parada completamente diferente com o Shebeck quando o cara é introduzido na trama com essa apresentação, sabe? Eu nem vou falar os spoilers do capítulo 1155 aqui, tá? A gente só vai ficar e focar nessa intuição de que ele matou um almirante da marinha enquanto estava no Reverie e nesse processo meio que salvou o Harold de ser morto, até mesmo ser preso ali, ser levado como escravo, ou até mesmo seja lá o que o governo mundial quisesse fazer com o personagem. Só que 56 anos atrás, muita coisa mudou e tudo isso foi destinado para que o personagem colocasse fogo no parquinho. Reparando então nas grandes lendas do mundo de One Piece, será que Shebeck é o chamariz? É o cara realmente que botou fogo no parquinho, iniciando de uma vez todos esses caras lendários na trama de One Piece. Lendário também é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo aos vídeos do Geek Brasil para que o YouTube recomende ainda mais. A gente tá falando bastante de One Piece aqui, tem muitos conteúdos, muitas ideias, muitas teorias, muitas análises pra gente comentar, então é importante você continuar reagindo. É claro que você também pode se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu, deixar o seu hypado pra fortalecer ainda mais os vídeos do Geek Brasil. Fazendo isso, o YouTube se alimenta o algoritmo e o nosso vídeo é impulsionado cada vez pra mais longe, para o infinito e além. Por que eu tô falando sobre isso, né? Por que eu tô comentando de que o Shebeck, ele definitivamente é um cara que acabou mexendo, como se ele estivesse mudando tudo, estivesse impulsionando o mundo para frente. Porque, não sei se é coincidência ou não, mas 56 anos atrás, todo mundo estava começando a sua jornada, seja ali como pirata ou seja como marinheiro. Se nós voltarmos 56 anos atrás, basicamente, né, nos dias atuais, o Roger ele teria 77. Então, se a gente subtrair 56, o Roger ele teria 21 anos. Basicamente ali, isso bate com a idade, até mesmo com o design que ele aparece, né, a fisionomia que ele aparece lá no flashback do Rayleigh, o que conota realmente aqui de um ponto bem bacana para focar, de que se o Roger começou nessa época como um pirata,
alguém incentivou por esse caminho. Por outro lado, nós temos o Garp. O Garp, hoje, ele tem 78 anos. Isso quer dizer que 56 anos atrás, o Garp teria 22. E olha só que coincidência. Com 22 anos, o Garp se juntou à Marinha. Com 22 anos, um Monkey D, alguém da família D, alguém do clã D, entrou ali para a Marinha. Para qual propósito? Para qual ideia? Para qual perspectiva? Interessante, né? 56 anos atrás, o tempo exato para que Garp entrasse para a Marinha. E nós também temos Barba Branca, né? O Barba Branca, se ele tivesse vivo hoje, ele teria 74 anos, e 56 anos atrás, o Barba Branca teria 18 anos. A gente vai fazer um vídeo só sobre o Barba Branca depois, sobre essa estigma do personagem, né? Como que ele entrou no meio dessa maluquice, por que que ele faz parte no meio dessa confusão, dessa loucura que é o bando dos Rocks, por que que ele decidiu entrar, fazer parte ali desse agrupamento tão maluco quanto esse que o Rocks acabou criando, porque o Barba Branca tá sobrando aqui de acordo com o seu caráter, né? Porque não faz sentido ele aceitar servir ali ao Shebek. Depois a gente vai fazer um vídeo específico só focando aqui no Barba Branca, mas ele teria 18 anos. Tendo 18 anos na época, ele seria um novato e provavelmente também foi influenciado pelas ações de Rocks de Shebek. Outra personagem que foi terrivelmente influenciada foi a Stussy, que atualmente tem 76 anos. 56 anos atrás, a Stussy teria 20 anos. Então, definitivamente, a personagem, ela faz parte, né? Ela aparece no final ali do capítulo 1154, ao lado do Chique, Barba Branca e também do Shebek. Isso acaba realmente sacramentando ela de que ela foi influenciada pelo Shebek também para seguir nesse caminho, tanto da pirataria quanto também das pesquisas, da base realmente de ser alguém. A gente até levantou a possibilidade da Stussy saber ler os Rhodes Poneglyphs. A gente até pode levantar algumas questões sobre a ligação do Clover com o Shebek também, e também a ligação da Stussy, a Stussy sendo uma cientista. Ela parece, eu vou dizer com uma boa intenção, né, mas tipo assim, ela parece uma mosca morta, né, a definição de que alguém que não quer nada ali e tal, mas acaba sempre sendo alguém extremamente esperta, né? Ela só fica ali observando, olhando pra dar o bote na hora certa. Então eu acho que a Stussy ainda tem uma temática, um ponto extremamente importante na história que vai ser abordado para esse momento de estar juntamente com o Shebek. O Barba Branca tem sua importância, o Chique tem sua importância. Agora, o que a Stussy estaria fazendo no bando do Shebek também é um grande questionamento. Se o Garp entrou há 56 anos atrás na Marinha, o Sengoku também entrou. Hoje o Sengoku tem 79 anos, 56 anos atrás o Sengoku teria 23, e foi nessa época que ele se juntou à Marinha. Ele é um ano mais velho ali que o Garp, o que marca definitivamente como os dois personagens entraram juntos para combater essa nova ascensão de piratas que estava se aproximando, crescendo ao redor do mundo de One Piece. E é claro que esses dois não entraram sozinhos na Marinha, porque nós temos a lendária Chizuru. Hoje ela tem 76 anos e 56 anos atrás a Chizuru teria 20 anos. Ela entrou ali para a Marinha com 20 anos e acabou se juntando ao trio, fazendo parte dos lendários marinheiros da era passada de One Piece. E aqui que vem pra mim a característica máxima desse vídeo. Por que que eu falei que o Shebek parece ser o Gojo de One Piece? Não tô dizendo, gente, que só pra ficar claro, não estou dizendo que o Oda tá copiando ali o Gege Akutami, tá colocando alguém como Gojo. Não estou dizendo que é isso, tá? O que eu estou falando é que um fator narrativo de Jujutsu pode ser comparado aqui para explicar a situação atual do Shebek e a sua importância na trama da história, e por que que o Oda escondeu tanto esse personagem. E é
também, né, calma lá, fã do Sukuna, porque eu preciso explicar por que eu estou usando o Gojo como exemplo e não o Rei das Maldições. Porque primeiro, na obra, a gente observa ali o Gojo sendo apresentado como aquele que trouxe de volta a Era das Maldições. E quem é essa pessoa só pode ser o Satoru Gojo, porque o Sukuna a gente já vai saber mais sobre ele no futuro da obra, né, no decorrer ali da história. Então, até o Gojo nascer, havia um feiticeiro que se destacava aqui, um feiticeiro que se destacava ali, um outro aqui, um outro ali, mas quando Satoru Gojo nasceu, foi quando todos os maiores feiticeiros passaram a se reunir, né, tanto maldições começaram a surgir com uma força maior, feiticeiros mais fortes começaram a aparecer, por exemplo, até mesmo ali Getou, Atsukumo, depois surgiram Itadori, Fushiguro, Nobara, todos esses personagens, né, o Yuta, a Maki, até ali variações relacionadas a restrições celestiais começaram a aparecer mediante ao nascimento de Satoru Gojo. Por isso que eu tô trazendo ele como um exemplo aqui de narrativa na história, para dar uma ênfase do porquê que eu acho que com o Shebeki é a mesma coisa. Por que eu acho que com esse personagem acaba sendo a mesma característica aqui, para dar a base para a gente entender um pouco mais sobre a sua importância. Sim, é claro, houve-se muitos piratas importantes no decorrer dos 800 anos. A gente observou vários aventureiros, várias pessoas que surgiram, desapareceram, mas nenhum deles foi tão maluco como o Shebeki. Nenhum deles foi tão maluco como o Shebeki, e ele provavelmente é quem acendeu essa pira para que os lendários pudessem surgir nos últimos anos do mangá, né? Nos últimos anos ali que a gente acompanhou, pelo menos dos últimos 70 anos, 60 anos de história de One Piece. Ele ter ido até Mary Josie e matado um almirante mostra como ele moveu as engrenagens de One Piece como nunca. A gente observa ali alguém falando sobre o Brook e o Dory, falando como eles colocavam terror no mundo e tudo mais, mas até mesmo o Harold fala que eles estavam lidando muito bem com os humanos. Eles eram guerreiros, eles lutavam, mas eram piratas bons, né? Eram piratas bons. O Harold mesmo fala sobre isso, né? Até mesmo o Harold, ele era quem bulinava, é quem atormentava o Dory e o Brook. Eles meio que, tipo assim, se davam muito bem com os humanos, com as outras raças, o que o Harold fala que o povo ali de Elbaf deveria aprender. E o Shebeki, ele é o primeiro pirata que começa a mover as engrenagens do mundo de One Piece para marcar definitivamente o seu alvo como o trono do mundo. Se o Shebeki, ele é 10 anos, né? Se ele for 10 anos mais velho ali que o Roger e os demais personagens, ele simplesmente fez o zaralho em Mary Josie e ativou o lado das maiores lendas da história, tanto da pirataria quanto também da marinha. Então, se ele tá ali 10 anos na frente da galera, né? Por exemplo, que o pessoal realmente, se ele tá ali, né, já entrando em Mary Josie, já cruzou metade da Grand Line, na verdade já cruzou a Grand Line inteira, né, já chegou do outro lado da Grand Line. Isso quer dizer, se ele está lá em Mary Josie, ele já tá num patamar inacreditável, e isso moveu todos os demais piratas na direção dele, para tanto caçá-lo quanto também para ser ali seus subordinados. Isso faz a gente entender por que o Roger aparece tão novinho ali para falar com o Rayleigh, né? Ali meio que mais ou menos com 21 anos de idade, nós observamos essa aparência dele conversando com o Rayleigh com o chapéu de palha. Então, o Roger pode ter sido influenciado pelas ações ali do Shebeki, não para se tornar um pirata como o Shebeki acabou se tornando, mas para buscar, para realmente entender o que eram esses boatos, ou até mesmo ver ali o que era essa percepção que ele tinha encontrado ali em Mary Josie, o que é esse segredo do mundo, e por que ele chegou pro Rayleigh e falou: vamos virar esse mundo de cabeça para baixo. E é claro que nós também não podemos deixar de falar sobre o Garp, porque o Garp, ele se alista com 22 anos, que é bem no momento em que o Shebeki ataca ali Mary Josie. E por que eu acho que o Garp, ele meio que se alistou? Porque ele não queria que o Shebeki machucasse pessoas inocentes.
pessoas inocentes fossem realmente machucadas no processo. Mas isso seria suficiente para que o Garp, como um D, como um Monkey D, pudesse lutar ao lado do governo mundial? O Garp já sabia das intenções do governo, ele já pressentia. Com 22 anos você já consegue ver as coisas, já começa a entender o mundo, ver como funciona. Então, por que será que o Garp aceitou fazer parte ali do governo mundial, fazer parte da Marinha? Bom, isso aqui é assunto para outro vídeo. A gente vai comentar mais sobre isso em outra oportunidade. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que o Xebec é mesmo o Gojo do mundo ali de One Piece? O cara que começou ali a era da... não bem a era da pirataria, mas acabou movimentando todo mundo para frente em direção ali ao trono vazio, em direção ao One Piece, em direção a Laugh Tale. Levou todo mundo para outro patamar. Ele quem conduziu todas essas lendas para o mar, tanto da pirataria quanto também da marinha. Deixe nos comentários pra gente debater ainda mais sobre este assunto.